Tenho problema nas veias da perna. Será que eu posso dirigir? Será que quem tem problema nas válvulas das veias, quem tem refluxo, quem tem veias quebradas, veias dilatadas, veias grossas e calibrosas, quem tem varizes, será que essas pessoas com esse tipo de má circulação podem dirigir, podem ter uma vida normal? E como resolver esses problemas? Será que é com remédio? Será que é com meia? Será que tem que fazer espuma, laser? Qual o melhor tratamento? O que faz surgir varizes, veias doentes, má circulação? O que causa esses problemas? Esses vão ser os nossos temas de hoje. Eu sou o Dr. Antônio Casselli, eu sou médico especialista em cirurgia vascular e angiologia e aqui você está no melhor canal sobre má circulação, sobre trombose e também sobre a embolia do Brasil. Se você se interessa por esses temas, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para você ser notificado de todas as novidades que acontecem por aqui e também já deixa de antemão aquele like, já clica aí no gostei, deixa aquela curtida, é o conhecido joinha, para a gente poder levar informação de qualidade para mais pessoas. O nosso time selecionou duas perguntas aqui dessa vez que nós vamos tentar ajudar. A primeira delas é: doutor, eu tenho problema nas válvulas das veias da perna, faço uso da meia que o médico passou. Dirigir carro prejudica ou não? E a segunda pergunta que a gente recebeu é: eu tenho veias grandes e grossas na perna e que chamamos de veias quebradas, o que devo fazer? Vamos lá então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeira coisa, o que são as válvulas das veias? O que são veias quebradas? Quando que a gente fala que uma veia realmente ficou doente e merece atenção, para depois a gente chegar lá? Qual atenção? Como tratar? Como resolver? O que pode ou não fazer? Primeira coisa é entender como funciona a circulação. Coração é a bomba, vocês já sabem, ele manda sangue para as pernas através das artérias. O sangue volta para o coração através das veias. Então, o coração manda sangue para as pernas pelas artérias, o sangue volta pelas veias para o coração. E aí ele fica circulando pelo nosso organismo. Só que você entendeu, conseguiu perceber que o coração bate e bombeia o sangue para a perna, ou seja, quando ele joga o sangue para as pernas, o sangue vai tanto com a força do coração quanto com a gravidade a favor dele. Mas alguém já te disse que existe um mecanismo do coração que suga esse sangue de volta, que puxa esse sangue das pernas? Não tem. O coração ele é uma bomba, ele não é um sugador, ele não aspira sangue da perna para ajudar ele a voltar. E a segunda coisa que atrapalha esse sangue é a gravidade. Eu estou sentado aqui agora, a gravidade está jogando sangue para baixo, joga tudo para baixo. Se eu soltar, sei lá, uma caneta aqui, ela não flutua, ela vai para o chão. Então, duas coisas atrapalham o funcionamento das veias. Primeiro, a gravidade joga contra esse retorno venoso das pernas em direção ao coração que está aqui no peito. Meu pé está no chão, o coração está aqui no peito, ou seja, tem que vir do chão até o meu coração, né? O sangue tem que percorrer todo esse trajeto. Então a gravidade joga contra e a força do coração já não é mais a mesma. Ele bombeia o sangue desce, passa por todas as artérias, ou seja, já vai nesse trajeto perdendo parte dessa força que o coração bombeou o sangue. Duas coisas no nosso corpo para ajudar esse retorno venoso. Primeiro, o músculo da panturrilha, ele aperta as veias da perna toda vez que a gente se movimenta, ou seja, se você sente a panturrilha, que é formada pelos músculos gastrocnêmios medial, pelos músculos gastrocnêmios lateral, pelos músculos soleares, toda vez que você movimenta e a panturrilha contrai, você movimenta os pés, ou seja, quando você anda, quando você faz voluntariamente esse movimento com seus pés, esse músculo em movimento, ele aperta as veias da perna, fazendo com que o sangue retorne. Mais de 90% da circulação das pernas, das veias das pernas, depende desse mecanismo. Isso é tão importante que esse mecanismo, esse músculo, esse componente da nossa perna é conhecido como o nosso segundo coração. Talvez você só está dando atenção para o seu primeiro coração, mas você tem outro lá que ajuda demais o seu organismo a combater a má circulação. E a segunda coisa para ajudar esse retorno venoso e combater e melhorar a circulação são as válvulas das veias. Mas o que são essas válvulas? Para evitar com que o sangue retorne pela força da gravidade, pela má circulação, as nossas veias têm válvulas. As válvulas é como se fosse uma porta. Ela abre, permite que o sangue passe. E quando a gravidade joga esse sangue para baixo, a válvula fecha.
abre, deixa o sangue passar, não deixa ele voltar quando ela se fecha, ou seja, o sangue tem um fluxo normal do pé em direção ao coração. Esse é o retorno venoso. Então, Antônio, mas qual que é o problema do sangue voltar na veia? Ué, pensa quando você vai para o seu trabalho. Você vai de carro, esqueci alguma coisa em casa, você vai dar marcha ré e voltar de ré para casa? Não vai. Você vai mudar de faixa, de pista, de via e vai voltar para sua casa. Aí você troca de faixa de novo, de pista e vai para o seu trabalho. A gente não quer que o sangue vai e volte dentro da veia, não, ele tem que circular. Ele não pode ficar agarrado ali naquele trajeto, não, ele anda um pouquinho para frente, a gravidade joga ele de volta, anda um pouquinho para frente, a gravidade joga ele de volta, não pode. É isso que chama refluxo. Se você conhece alguém com refluxo de safena, é um fluxo no sentido errado. É uma veia doente, é uma veia que está funcionando mal e, consequentemente, ela causa má circulação. Se causa má circulação, aumenta o risco de complicações como a trombose. Então, se você não sabia ainda, acabou de descobrir, quem tem, por exemplo, má circulação causada por varizes são veias doentes, gente. Não adianta você falar para mim que varizes é normal, não é, senão chamava veia boa, veia saudável, veia normal. Se chama varizes são veias doentes. Então, quem tem varizes, quem tem refluxo de safena, quem tem esse tipo de má circulação, dependendo da gravidade do caso, pode ter mais de 23 vezes, o risco ele pode aumentar mais de 23 vezes em relação a quem não tem esses problemas. Tá, Antônio, mas o que causa essas varizes, essa má circulação? Grande parte das vezes é a genética e o tempo. Não, Antônio, ainda não entendi, me explica melhor. Você não recebe dos seus pais material genético que você é formado, por isso que você se parece mais com o pai, mais com a mãe? Quem tem pressão alta na família não tem mais chance dos filhos terem pressão alta? Quem tem diabetes na família não tem mais risco de ter diabetes nos filhos, na prole? Mesma coisa a má circulação. Grande parte das doenças venosas, da má circulação, das varizes é causada pela herança genética, pelo material genético que você herda dos seus pais. Então a genética é muito importante para a má circulação. E o tempo? O tempo, por quê? Porque o cabelo só fica branco. Só sabe ficar branco. Você já viu alguém com cabelo preto ficar louro sem ser pintando? Então o cabelo ele só sabe ficar branco. A pessoa que é loura fica velha, o cabelo fica branco. A pessoa que é ruiva fica velha, o cabelo fica branco. A pessoa que tem cabelo preto fica velho, o cabelo fica branco. A pele só sabe enrugar. Você já viu uma pessoa que envelhece e a pele fica lisinha? Não. A veia é a mesma coisa. As veias só sabem dilatar. Quando ela dilata, olha o que acontece com as válvulas, elas se afastam e não conseguem fechar mais. Aí acontece o quê? Má circulação, varizes, veias doentes, aumenta também a chance de problemas circulatórios. Então, o que causa varizes e má circulação nas veias é a genética e o tempo. Para você ter uma ideia da importância disso, para quem tem ou o pai ou a mãe com problemas de varizes, 60% de chance de ter também. Pai e mãe, 90% de chance. Então, genética. E o tempo? Vou te dar outro exemplo. 25 anos. 5% das pessoas com 25 anos têm varizes. 50 anos, dobrei a idade. 50% tem varizes, ou seja, eu dobrei a idade e a chance de surgir má circulação e varizes multiplicou por 10. Agora, tem coisas que você faz que aumenta, né, a velocidade de progressão da doença, tem coisas que você faz que retarda a progressão da doença. Mas você já entendeu que quem tem varizes vai ter que lutar contra esse problema para o resto da vida. Está na sua genética e no tempo. Não tem como nascer numa família diferente, não tem como parar o tempo. É por isso que quem já tratou as varizes uma vez, com o passar do tempo, aparecem outras. Não é que voltou as varizes, não. As varizes, se foram tratadas direito, não voltaram. As varizes, o quê? Foram tratadas aquelas veias doentes, só que você não tirou todas as veias da sua perna. Senão, como é que funciona a sua circulação se você tirar todas as veias da perna no tratamento? Você tratou as doentes, ficaram as boas. Com o passar do tempo, as boas podem adoecer. Principalmente se você fuma, usa hormônios, não se alimenta corretamente, ingere um monte de toxina,
está acima do peso, não usa uma meia elástica para se proteger, não faz atividade física, tudo isso faz o quê? Acelera a piora da doença. E qual que é o problema além da trombose? Aparecer varizes e sangrar, que é a varicorragia, ficar com aquela perna manchada, escura, preta, às vezes vermelha e coçando, às vezes a pele fica igual uma casca de laranja, aparecer feridas, úlceras varicosas, úlceras venosas na perna. Então tudo isso está relacionado à má circulação das veias. Então vamos tentar ajudar a nossa turma aqui, ó. A pergunta primeira: eu tenho problema nas válvulas das veias, faço uso da meia, posso dirigir carro? Tudo aquilo que faz você movimentar a perna, para quem tem doença nas veias causada por válvulas, que são as varizes, qualquer atividade física melhora. O que que piora? O que eu te falei agora há pouco. Fumar, anticoncepcional, toxinas na alimentação se você abusa do sal, da gordura, das frituras, não praticar atividade física, excesso de peso. Agora, salto alto não causa varizes, cera quente não causa varizes, dirigir não causa varizes, subir e descer escadas não causa variz nem má circulação, dirigir não causa variz nem má circulação. Por quê? Porque você, né, se você tem esses problemas, quanto mais você movimentar as pernas, mais o seu segundo coração, aquele músculo da panturrilha, está em movimento. Tá, Antônio, mas o motorista fica com a perna para baixo durante o dia todo. Eu concordo com você, fica com a perna para baixo durante o dia todo. Mas se ele se alimenta corretamente, se ele usa uma meia de compressão durante o seu trabalho, se ele não fuma, se ele, por exemplo, se alimenta e mantém o peso, faz atividade física no horário que ele não está trabalhando, ele vai o quê? Retardar. Se a pessoa tem tendência de ter as varizes por causa da genética e do tempo, não é porque ele é motorista que vai fazer surgir as varizes. É um contexto global. É a vida da pessoa. A pessoa não é um exame de circulação, a pessoa não é um trombo, a pessoa é um contexto geral. Então vai prejudicar o fato de você dirigir refluxo na safena, varizes? A princípio não, se você estiver falando o quê? Em um contexto global daquele que eu te disse. A pessoa não fuma, não faz aquele monte de coisa que acelera, que piora a progressão da doença. Por quê? Porque o problema está na genética e no tempo. O tempo vai passar e se a pessoa herdou do pai e da mãe, necessariamente a doença vai progredir. Vai progredir mais rápido ou vai progredir mais devagar, depende do que a pessoa faz. E como que faz para resolver isso? Que é a nossa segunda pergunta. Tenho veias grandes e grossas, chamamos de veias quebradas, o que devo fazer? Trata. A única forma de você resolver a má circulação é tratando. Aí fica a pergunta: Antônio, e aí, faz o quê? Opera? Faz laser? Faz espuma? Faz radiofrequência? Faz um tratamento moderníssimo chamado de flebogrife? Vai depender de cada caso. Por quê? Imagina uma mulher, sei lá, um homem qualquer de 25 anos, que não tem filho, que mora com os pais, que está fazendo faculdade com varizes, vamos dizer, graves. Uma pessoa de 40 anos, com 2 filhos para alimentar em casa, precisa trabalhar, não tem o cônjuge, às vezes desquitou, divorciou. E agora um terceiro exemplo, uma mulher de 90, 80 anos com uma úlcera aberta na perna por má circulação. O tratamento dos 3 vai ser igual? Eu imagino que você já entendeu que não. Não é verdade? Talvez um aqui, ó, que tem que botar comida em casa para as crianças, não pode ficar 30 dias de repouso. Igual uma senhora, por exemplo, de 80 anos aposentada com uma úlcera venosa, talvez possa. Então é por isso que existem vários tratamentos e não tem um tratamento superior ao outro. Depende de cada caso. Depende de cada caso. Tem a espuma, tem a cirurgia, tem o laser, tem tratamentos que você faz no consultório 100% e sai andando. Tem tratamentos que tem que internar, operar, arrancar a veia e ficar de repouso por um tempo. Por quê? Porque não é um exame, não é uma veia, é uma pessoa. É uma pessoa, você tem que levar em consideração tudo isso. Se tivesse um tratamento top, boladão, um tratamento excelente que supera todos os outros, já tinha aposentado demais. Se a espuma fosse milagrosa, não existia o laser. Se o laser fosse milagroso, ninguém operava mais. Se a cirurgia fosse milagrosa, não tinha radiofrequência também. Um tratamento matava o outro, concorda comigo? Um tratamento eliminava o outro. Então,
É o quê? É uma pessoa com realidades diferentes, com veias diferentes. Ah, minha amiga foi no médico ali, fez uma aplicação, ficou excelente. Eu vou lá também para fazer a aplicação. Gente, o problema dessa pessoa pode não ter nada a ver com o seu. O que você está vendo ali na pele pode ser só um sinal de um monte de veia doente que está ali embaixo. Você não vai saber se você não fizer o exame. Já viu aquela expressão só fica doente quem faz exame? É a mesma coisa. Se você olha para a pele e vê um monte de veinha e acha que é só aquilo ali, tá, pode até ser, mas pode não ser. Imagina uma árvore, tem folha, tronco, raiz. Você vai lá e corta a folha, deixa o tronco e a raiz, acontece o quê? Cresce as folhas tudo de novo. Não estou mandando ninguém fazer desmatamento não, tá, gente? Só usei um exemplo para vocês entenderem que o quê? Que o que você enxerga na pele pode ser só aquilo ali na pele, aquelas veiazinhas doentes superficiais, ou pode ser uma manifestação de veias mais grossas, mais profundas que estão doentes e também precisam ser tratadas. Então, quem tem refluxo na safena, pode dirigir, pode ter uma vida normal? Pode, mas o ideal é programar o tratamento porque a doença ela é progressiva. Uma veia doente vai passando problema para outra, para outra, para outra. Quando você vê, está alastrado a má circulação em toda a perna com risco de trombose, com risco de sangrar essa varize, com risco de abrir uma ferida na perna, uma úlcera varicosa. E como que resolve? Fazendo o tratamento definitivo. Não é com caneta de laser em casa, não é tomando comprimido, nem passando creme, nem usando meia, não. É fazendo o tratamento definitivo, que é destruindo as veias doentes, seja por aplicação, por laser, por espuma, arrancando elas com cirurgia, para o sangue que estava passando na veia doente passar agora em uma veia boa, em uma veia saudável. Só esse que é o tratamento definitivo. Só resolve fazendo o tratamento definitivo. Ah, Antônio, mas então não toma remédio, meia e creme não serve para nada? Serve para aliviar os sintomas e retardar a progressão da doença, mas para resolver de forma definitiva, naquele momento, aquelas veias doentes, eu não disse que não vão adoecer outras durante a vida e surgir novas varizes. É fazendo o tratamento definitivo daquelas veias que estão doentes naquele momento que você só vai encontrar no ultrassom com Doppler, fazendo um estudo de toda a perna, de toda a circulação. Espero ter ajudado vocês. Não esquece, se você quer combater a má circulação, se você quer um método, um passo a passo para poder se proteger contra essas doenças, blindar a sua circulação contra a trombose, contra a embolia, no protocolo antitrombose lá a gente tem um passo a passo, um plano de ação, um método que é para você colocar em prática, baseado em 3 pilares, para você ter certeza que você está fazendo tudo aquilo que está ao seu alcance para se proteger contra as doenças da circulação. O link para conhecer o protocolo antitrombose está na descrição desse vídeo. Clica lá e vê se faz sentido para você. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho se você se interessa por esses temas sobre má circulação, trombose e embolia. Ativa o sininho para ser notificado de todas as novidades que acontecem aqui. Deixa aquele like, clica no gostei, dá aquela curtida e nos comentários você pode deixar suas dúvidas, caso você tenha ficado com alguma dúvida nesse vídeo, ou algum comentário para a gente saber o que está passando aí do outro lado. Sugestão dos próximos vídeos, o que você está achando aqui do canal. Enfim, é o nosso canal de comunicação. Eu te espero no próximo vídeo. Até logo, pessoal!